Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão daorinha? Tomara que o áudio esteja bom aí, né? Porque tá um calorzinho aqui, tô com o ventilador ligado, né? Enfim, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, né? Concedeu uma coletiva aí após o apagão do Corinthians nas redes sociais, né? Hoje, na verdade, era para ter a entrevista coletiva do Duílio e do VP, né? Agora depois do almoço. Porém, o VP está com Covid, aparentemente, né? E o Duilhão da Massa aí fez a coletiva do Corinthians, somente ele, né? A gente vai passar aqui pelos temas falados na coletiva, né? Passar aqui por todos os temas importantes da coletiva. Começando aqui com a questão do Bruno Mendes, né? Do Internacional. Ele disse que o Internacional não entrou em contato com o Corinthians ainda para a compra do Bruno Mendes. O Bruno Mendes que tem uma cláusula fixada lá que o Inter tem prioridade de compra, mas o Inter até então não exerceu, né, essa prioridade de compra. E o Corinthians, pelo que o Duílio falou, né, o VP tem interesse no retorno do Bruno Mendes assim que ele estiver disponível, né, caso o Inter não efetue a contratação, né. Deixa aí nos comentários se vocês acham interessante isso, né, se vocês gostariam de contar com o Bruno Mendes aí pro meio da temporada, se vocês acham que devia vender. Fala aí o que vocês acham, né? Eu acho que, se possível, deveria vender o Bruno Mendes, né? Pra entrar um dinheirinho pro Corinthians aí. Não acho ele tão bom assim, mas, né? Pode ter melhorado no Internacional, né? Eu venderia, deixa aí a opinião de vocês nos comentários, né? Ele também falou sobre aquela questão da Liga Brasileira, né? Substituir a CBF, deixar os clubes com mais poder, né? Mais dinheiro na execução aí dos campeonatos, né? Formar literalmente uma liga com os clubes brasileiros, tipo uma La Liga da Espanha, né? Que só que aqui no Brasil. Ele disse que está bem encaminhado, que a gente vai ter notícias aí nos próximos dias, né? Não sei quando, né? E que o Corinthians está encabeçando essa decisão aí para trazer mais notoriedade, né? E protagonismo para os clubes brasileiros nas decisões, né? De como fazer o campeonato, qual vai ser a premiação, bababá, né? Ele está falando que é muito difícil reunir todo mundo aí para entrar num consenso, mas o Corinthians está disposto a fazer isso acontecer, né? O que vocês acham? Vocês acham aí que é da hora essa ideia da Liga Brasileira? Vocês estão confortáveis aí com a CBF? Deixa no comentário também. O vídeo vai ser assim, vou falando aqui que as notícias, o que eu acho, o que vocês quiserem, vocês comentam aí nos comentários, né? O Duilhão também comentou sobre o valor dos ingressos na Neoquímica Arena, né? Todo mundo sabe aí que o valor dos ingressos aí para as partidas do Corinthians jogando em casa teve um aumento considerável, né? Em relação ao ano passado. E muitas vezes o Corinthians não consegue encher a arena, como vai ser o caso dessa terça-feira contra o Boca, né? Eu também estive contra o Deportivo Cali lá em Itaquera, não encheu o estádio, assim contra o Avaí também, todas as partidas que eu fui esse ano. Não conseguiu encher e, de fato, lá do oeste do campo tem valores muito caros, né? Bem distantes de um preço popular, né? O Duílio disse que por muito tempo o Corinthians não aumentou os ingressos, né? Que é verdade, estava até que padronizado até o ano passado, né? Se bem que teve a pandemia, então não conta. E que em relação aos outros clubes brasileiros que jogam a Libertadores, o ingresso do Corinthians é ainda assim o mais barato, né? Ele não deixa de estar certo nesse sentido, mas ainda não muda o fato dos ingressos do Corinthians estarem caros, né, cara? Eu acho que, principalmente esses lugares, esses setores do estádio que são muito acima, para encher o estádio eu acho que poderia abaixar um pouquinho o preço, né, cara? Já que os outros setores, mesmo caros, estão indo embora, não custa nada abaixar um pouquinho aí para ter o apoio full da arena. E melhor do que não ter o valor completo do ingresso, melhor ter algum valor, né? Eu penso assim, né, cara? Pensando no Corinthians aí, no apoio que vai receber das arquibancadas, que a Fiel sempre dá o suporte e sempre faz a diferença, né? Fala aí o que vocês acham. Você acha que estão caros? Você acha que tá de boa o preço? Deixa aí o comentário, se possível, aí no vídeo, né? Ele também falou sobre a questão da camisa do Corinthians que vai ser lançada. Já vazou algumas fotos aí da camisa do Corinthians aí no template da Nike para esse ano, né? E o repórter, eu achei bem mal intencionada a pergunta, né? Perguntou do preço das camisas, se vai estar mais barato e pipipi, popopó. Antes de falar do que o Duílio disse aqui, cara,
O Corinthians, ele é patrocinado pela fornecedora esportiva aí, a Nike, né? E se você entrar agora mesmo no site da Nike, entrar no site da Netshoes e tal, né? E buscar lá Corinthians, buscar Brasil, Chelsea, Liverpool, Barcelona, PSG. Todos esses times, né? Eles são patrocinados pela Nike. E os preços de camisa de jogador, camisa de torcedor, camisa versão estádio, são todos padronizados pela Nike, né, cara? E é muito, assim, em vista da questão dos impostos, das tributações aqui no mercado brasileiro, né? Quanto a camisetas. Então, assim, não é uma exclusividade do Corinthians, né? E eu acho sempre muito pertinente, né? E sempre dá muito ibope, né? Aquelas manchetes, né? O famigerado Clube do Povo vendendo camisas para sua torcida acima de R$ 500, né? Aonde está o Clube do Povo, né? Eu acho um pouco baixo, né? Essas manchetes e tal, até porque foge um pouco do poder do Corinthians, né? É claro que estão caras as camisetas, não estão baratas, não estou falando isso, elas estão caras para o consumidor brasileiro, né? Como é que você vai pagar metade do salário mínimo numa camiseta, né? Porém é um assunto que foge um pouco do Corinthians, né? Só se o Corinthians não fosse mais patrocinado pela Nike, sei lá, vai fazer uma marca própria, aí poderia fazer preços mais enxutos, não sei como é que poderia fazer isso, né? O Fortaleza parece que tem marca própria, o Bahia, né? Tem que ver o Curitiba, tem que ver como é que esses clubes vendem suas camisas, eu não tenho essa informação. Mas assim, de imediato, né, o Duílio também falou algo nessa linha, né, falando que não é ele que bola os preços, né, e que o Corinthians tem uma linha licenciada pelo Corinthians de camisas com um preço mais em conta, né. É claro, se você for procurar essas camisetas, elas não tem nada a ver com a camisa da Nike, né, são outros modelos e tal. Eu acho que uma alternativa seria você fazer uma camisa praticamente igual a da Nike, só que sem um simbolinho da Nike, ou bem parecido ali, né? Eu acho que poderia ajudar o pessoal a comprar o material. Mas se você for ver, a procura é mais por ser da Nike às vezes, né, cara? Além de ser o manto do Coringão, né? Enfim, né? Deixa aí nos comentários se você acha que tá cara, se você acha que tá no valor adequado. Fala aí o que vocês pensam, né? O Duílio também falou sobre a questão do Luan, né, não ter jogado contra a Portuguesa no último jogo. O Luan, o VP já tinha dado esse esclarecimento na partida contra a Portuguesa, né? Mas de novo, né, assim como o Duílio fez uma entrevista meio sabonetada, né, a qualidade das perguntas também não são boas, né? A reportaiada ali também é complicado você extrair algo de útil na coletiva, né? E o Duílio disse que não tem dedo da diretoria na questão do Luan, foi totalmente a critério do técnico. E além disso, o Luan não estava em condições de jogo, né? Porque, como foi noticiado, o Luan estava machucado, né? Sentiu a barriga, um bagulho assim, né? Então foi mais pela essa questão, não é que tem alguma represália contra o atleta. Até seria burrice, né? Porque o Corinthians tem a intenção de vender o Luan, emprestar, e precisa botar ele para jogar para dar um fim nisso, né? Já que o Corinthians não vai recuperar o dinheiro nele, né? Já tá sendo um problemaço aí pro Corinthians, né? O Duílio também falou da carga de ingressos, né, contra o Boca Juniors. De fato, eles liberaram mais ingressos para a torcida do Boca na Neoquímica Arena amanhã. Tanto é que se você for ver o tanto de torcida que vai ter do Boca, eles vão pegar até um pedaço da Sul, onde fica ali o segundo setor mais barato da arena, e deve enfim, né, consumir um pouco espaço ali, vai ter menos corintianos e um pouco mais de argentinos, né? Mas em troca o Corinthians, segundo o Duílio, né, vai ter vendas pelo fiel torcedor para um setor lá no campo do Boca Juniors, né, lá na La Bombonera, para a torcida do Corinthians, um setor maior que será disponibilizado e tudo mais, né, devido à procura. Cara, eu acho que não vale a pena, né, essa questão, porque tudo bem que vai ter mais corintianos na Argentina, mas a condição desses corintianos aí é bem suspeita, né? Porque, assim, a maioria é de organizada, né? Você já sabe que tem ali um conclave ali com a diretoria. O pessoal que vai pro jogo numa quarta-feira de noite fora do Brasil provavelmente não trabalha no outro dia. Então é um público com um poder aquisitivo um pouco mais seleto. E em casa, na Neoquímica Arena, você priva ainda mais os corintianos de baixa renda a ver o jogo, né? Eu fico sem esse acordo, né? Eu desacordo com essa tomada de decisão da diretoria,
Mas eu entendo, né? Até para ter mais corintianos na Argentina, né? Mas enfim, fala também nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que devia dar mais ingressos pro corintiano lá na La Bombonera, menos ingressos pros argentinos aqui? Fala aí o que vocês pensam, vocês acham que tá caro? Enfim, né? O Duílio também falou da questão da panela do Corinthians, né? Que é um negócio meio plantado, né? O pessoal até gerou essa violência na internet e tudo mais, né? Ameaças devido aos jogadores. A gente já tratou desse assunto aqui também no Loucos do Bando, tem minha opinião, tem a opinião do Wesley, né? Essa panela geralmente é muito específica aos jogadores, né? Geralmente é quem a torcida não gosta mesmo, que tá jogando mal. E não necessariamente por relação, que geralmente a panela tem um relacionamento entre os jogadores ali e tal, que estão envolvidos nessa tal panela, né? O Duílio disse, né? O que a gente esperava já, falou que não tem panela, falou que o VP tem carta branca pra fazer o que bem entender com o elenco. E desmentindo essa tal panela, né, cara? Que, de novo, não faz o menor sentido, né? Essa questão da panela existir no Corinthians, né? Enfim. E o Duílio falando mais sobre isso, né? Sobre a questão do Corinthians estar jogando mal e tudo mais, né? Agora já linkando com a partida desastrosa contra o Palmeiras, né? É aquela velha desculpa do dirigente cartola do futebol brasileiro, né? Aquela desculpinha sabonetada, né? Mas vocês têm que entender que isso aqui é um jogo. Se o cara bate a falta lá e entra, seria completamente diferente. A gente sabe que tem essa questão, mas no corintiano o torcedor também não é otário, né? A gente assiste os jogos e vê que foi um elenco mal montado, né? De fato tem peças boas, de fato precisa de entrosamento. Mas sim, existem algumas lacunas graves, né? Que a diretoria não sacou ou não quer ver, né? Pode tampar os olhos, né? Então ele acreditou mais essa partida vexatória do Corinthians, né? E a situação do elenco, né? Agora já falando do clássico também, ele deu uma minimizada, né? Falando que não faltou raça do time, né? E tudo mais. E que ele fica puto quando o Corinthians perde pro Palmeiras, né? Deu aquela minimizada já, né, cara? Foda isso, né? Você espera a coletiva pro cara dar uma explicação um pouco mais elaborada. Mas assim como ele disse, o VP estava com Covid, quem poderia dar mais detalhes da escalação seria o próprio Vitor Pereira, né, cara? E aí saiu uma pérola do Duílio, né? Pelo menos eu achei vendo a entrevista, né? Que ele falou que... Eu já vou entrar daqui a pouco no assunto do apagão do Corinthians, né? Mas ele disse que... o Cássio teve lá febre, né? Durante aquecimento, não conseguiu ir pro jogo. Aí o William parece que tomou um dipirona antes da partida lá, mas não tava legal também. O Guedes parece que tava de cama os 2 dias antes da partida e não conseguiu ir pro jogo, né? E assim, a torcida não conseguiu saber porque eles estavam fazendo protesto e tudo mais, uma coisa leva a outra, né? Só que quando você vai ouvir nessa justificativa, cara, eu achei uma justificativa tão vagabunda, cara, porque assim... primeiro, né? Por que o VP não deu coletiva? Tá com Covid, ok, beleza, né? Totalmente compreensível. Mas assim, existe toda uma comissão técnica, né? Será que nenhum dos portugueses lá que tá com o VP poderia dar uma coletiva explicando sobre a partida com mais exatidão? Achei o Miguel meio vagabundo esse aí, né? E o segundo é que pareceu que o VP é incompetente, né? Quando você dá essa explicação, né? Tipo, o cara tava com febre, o outro tava com náusea, o outro, sei lá, quebrou a perna, né? E mesmo assim você bota os caras pra jogar. Então assim, beleza, você entrou com o time alternativo porque os malucos tava tudo com gripe, né? E aí no meio do jogo entra os jogadores, tipo o William. Então quer dizer que o William tava daquele jeito ruim porque ele tava com febre. Então foi irresponsabilidade do técnico. Você tá querendo dizer isso? Então assim, cara, as coisas não fecham. É sempre esse negócio meio mal explicado, né? Esse miguezinho, a vida é assim, né? Que pena, precisamos de mais sorte, né? Confesso que eu fiquei bem irritado nessa parte, né, cara? E até achei engraçado, né? E falando sobre o protesto, cara, nas redes sociais aí... Ele falou que foi de mente pensada, né? Que ele queria gerar um impacto aí nas mídias sociais, justamente numa semana que tinha Palmeiras e Boca pro Corinthians enfrentar. Então ia ter muita procura. Eles quiseram realmente fazer esse apagão para ter essa repercussão. Que são contra a violência no futebol. Tiveram vários casos aí durante esses últimos meses, né, mano? De violência, ameaça, no próprio Corinthians também. E ele até citou nome de alguns programas e alguns jornalistas que falaram que os clubes deviam fazer alguma coisa. E ele, como mandatário do Corinthians, né, disse que tomou essa rédea, né, tomou essa situação aí, quis fazer esse movimento aí, esse protesto, né. Cara, eu entendi, eu achei legal a moral da história e tudo mais, realmente,
gerou impacto, mas tem consequências, cara. As consequências são que o Corinthians tomou de 3-0, não houve explicação pra torcida. Essa explicação de hoje do Duílio, eu acho que foi vagabunda, eu acho que foi uma coisa meio feita nas coxas, não tem uma explicação técnica ali do que aconteceu. É o presidente, não consigo falar porque eu não sou técnico, tá, mas chama algum cara da comissão técnica, o VP tá doente e tal, não é culpa dele também. Mas as explicações parece que você cada vez mais vai se enforcando, né? E pra fechar, o Duílio comentou sobre a Taunza, né? Os repórteres focaram bastante nesse assunto, né? O Duílio falou que já tomou as devidas precauções, né, contra a Taunza, né, que tá aí já no terceiro chamado, né, e depois vai decidir isso judicialmente, que a Taunza deu um calote no Corinthians, né. Realmente não... o Corinthians é a vítima na história, só que é o seguinte, cara... surgiu aí rumores e tal, que o Corinthians, o Duílio foi lá, ele falou, né, que ele foi pessoalmente na sede de Araçatuba, da Taunza. O bagulho tava todo zoado, nem parecia que lá teve uma companhia, né. Então, assim, o Corinthians inicialmente também não se protegeu pra fechar esse contrato, né, cara? Fica meio estranho esse tipo de situação, mesmo o Corinthians sendo a vítima na história, né? Tão devendo pro Corinthians, você parece que foi tratado com um certo amadorismo, né? Assim como todas as decisões aparentemente são feitas, né? Claro que tem um fator futebol, mas a cada resposta do Duílio você vê que tem o dedo sim de amadorismo, não é uma exclusividade do Duílio ou do Corinthians. Você pega qualquer dirigente do futebol brasileiro, eu poderia ser o dirigente, né? Porque as decisões são totalmente estapafúrdias, né? E parece que não tem nenhum tipo de relação uma coisa com a outra, né? De novo, gostaria que vocês aí comentassem o que acharam da coletiva, o que acharam aqui do vídeo, né? Se vocês pensam ao contrário de mim, a favor do Duílio, ao contrário do Duílio, ao contrário de tudo aí, comente aí o que vocês acham sobre qualquer tema, se quiser comentar também. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal aqui do Loucos do Bando, né? E a gente volta aí no pós-jogo aí, não sei se depois contra o Boca ou na quarta-feira, para decidir, e esperamos que o Corinthians vença o Boca Juniors em Itaquera e espante um pouco essa crise, porque senão pode acontecer coisas lamentáveis, segundo rumores aí, né? Enfim, fiel, é isso e vai Corinthians!